Então tá, vamos começar a falar, vamos entrar um dos períodos mais, assim, interessantes da história, não um dos mais, ele acaba sendo mais, fica mais chato depois, porque a gente começa a ver, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que ele se torna-se chato, né? Mas foi um dos conflitos que realmente mexeu, né, e mexe com todo mundo até hoje por suas atrocidades, né? Que realmente guerra é guerra, não adianta, não tem outro jeito de resolver seus problemas, né? Já, já diria Heráclito que, né, se existe guerra, se existe paz é porque existe guerra, e se existe guerra é porque existe paz. Então, infelizmente, a humanidade sempre resolveu seus problemas com guerra e vai continuar resolvendo seus problemas com guerra. Tem outro jeito. Bom, e aí eu tava futricando uns livros, e aí eu achei uma citação no livro daquela Era dos Extremos, do Hobsbawm. E na página, se não me engano, 274, eu até anotei aqui uma coisinha de onde eu tirei. 224, ele vai dizer, né, entre outras coisas, vai ser bem divididinho, vai ser um pouco longo, mas vai ser dividido. Ele vai dizer, falando sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou o que pode encarar razoavelmente como a Terceira Guerra Mundial. Isso já falando da questão da Guerra Fria, né? Eu peguei bem o final para a gente ter uma noção disso, e essa frase do Thomas Hobbes se encaixa muito, né, nisso, que ele vai falar que a guerra consiste não só na batalha, ou no ato de lutar, mas no período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. Então, a guerra se fez algo necessário. Infelizmente, a gente luta, né? Grandes empresas lucram muito com compra de armamentos, né? A arma traz muito dinheiro, a arma tem muita tecnologia agregada, então um valor alto. Então, por trás de conflitos de terras, de tudo, acho que tem mais a questão de existir um conflito para trocas, né, de venda e compra de armamentos. Bom, essa primeira parte eu tirei desse livro aqui. E eu vou ler um outro pedacinho que eu não li esse livro ainda, mas eu estava futricando neles aqui, e nesse livro eu comprei isso esse ano, que seria logo depois que eu dei a Primeira Guerra Mundial para vocês. É, História da Guerra, da Primeira Guerra Mundial, que é um box, são 4, se não me engano, são 4 livros esse aqui. Só fala sobre a Primeira Guerra Mundial, mas eu acho que eu tenho um pedaço aqui que eu achei muito interessante, na página 8 eu estava dando uma lida, e ele vai dizer que a principal razão para essa tragédia, no caso, essa tragédia seria a Segunda Guerra Mundial, não foi que os termos do tratado eram impraticáveis ou injustos, tampouco faltava aos aliados a adequada força militar. O problema fundamental era a sua desunião, que já estava evidente durante o processo de definição da paz, e que os acordos quanto aos termos do tratado exacerbaram. A Rússia, o Japão e a Itália tornaram-se mais ou menos distantes das potências do Atlântico, e os Estados Unidos e a França e a Grã-Bretanha atingiram os limites da cooperação. O modelo de desunião que surgiu contrastava nitidamente com a coesão dos tempos de guerra da coalizão contra a Alemanha. Essa desunião deu a Hitler sua grande oportunidade, e realmente a desunião, né, de alguns dos países europeus e dos Estados Unidos saindo de fora do pacto, saindo da Liga das Nações, né, e decidindo, como nós vimos nos capítulos anteriores, que, por favor, o problema da Europa é com os europeus, eu não faço parte, né? E vem aquela doutrina Monroe de pensar o que? América para os americanos. Europa que se vira. Então, a gente vê
os Estados Unidos quando sai da Primeira Guerra Mundial, altamente fortalecido, como nós já vimos, de maior credor, de maior devedor para maior credor, a gente pensa, opa, mudou, a visão do mundo mudou, tudo ficou nos Estados Unidos. Porém, com a Revolução Russa também nós temos o quê? Uma bipolarização, é o surgimento, a semente foi lançada, né? Do bipartidarismo, daquela bipartidarismo, do mundo dividido, né? Do mundo bipolar, que seria de um lado os Estados Unidos e de outro que era a União Soviética, a sua sementinha, que com a Segunda Guerra Mundial fez com que isso só aumentasse, certo? Bom, tomei um tempinho para fazer essa introdução, mas eu acho que é bem válido, né? Então eu vou pegar essa aula agora que nós vamos assistir e vai ser só do primeiro ponto do livro de vocês, tá? A Segunda Guerra Mundial eu vou tratar eu vou querer usar muitas aulas, eu vou tentar levar o máximo de conteúdo possível para a gente ver, certo? Porque eu acho que é interessante. Porque se a gente entender bem a Segunda Guerra Mundial, entender a Revolução, a Guerra Fria vai se tornar mais fácil. Porque aqui nós vamos ter o início de muita coisa, inclusive o início da internet, dos satélites, das guerras, as modificações dessas guerras, o uso de equipamento, avião a jato, entre N motivo. Sabe? Então tem histórias bonitas, histórias tristes, temos o Pacífico, temos um bocado de coisa. Temos o dia D, temos a Operação Market Garden, que para mim é muito mais audaciosa do que o dia D, então é muito interessante. Seguindo. Capítulo 36, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, certo? Porém, aqui é só um barulho de um avião que eu acho, esse é um Stuka, é um avião alemão que carregava uma bomba aqui embaixo, mas na aula eu coloco a sirene, tinha uma sirene que era assustadora pelo barulho, quando as pessoas escutavam isso era meio deprimente. Barulho era complicado. Então vamos ao capítulo 36, a Segunda Guerra Mundial. Aqui é um S maiúsculo, tá? Ficou minúsculo. Começamos os página 835. A guerra reaparece no horizonte europeu, né? Eu botei essa foto aqui, né? Não sei de onde é que foi tirada, mas parece uma bomba atômica aqui, né? Uma bomba bem... E os soldados indo ao horizonte, guerra, né? Bem, eu até fiz desse jeito para poder riscar desse lado, não ficar riscando tanto. Bom, vamos começar a falar aquilo que eu falei, alguns dos momentos, aquilo que nós vimos falar muito, oligarquia, café, oligarquia. Agora vamos prestar muita atenção, né? Que vamos escutar muito, por isso que é interessante a gente entender a crise de 29, tá? Ele vai começar a falar efeitos da crise de 29, Tratado de Versalhes, tá? Surgimento, nós vimos, né, do nacionalista, disseminou o quê? A paz disseminou um forte sentimento nacionalista de cada estado europeu, combinando com o quê? Um estado totalitário, principalmente o estado totalitário alemão e italiano, surgindo o quê? O nazifascista. O totalitarismo nazifascista, tá? Para evitar o confronto, alguns líderes decidiram o quê? Vamos fazer uma política de apaziguamento, certo?
a gente como a gente sacaneou vocês no Tratado de Versalhes, vamos fazer um esquema de vamos deixar vocês reconquistarem alguma das terras perdidas, né? Essa política, no entanto, não foi suficiente para garantir a paz. Porque a guerra talvez não estava, mas o Tratado de Versalhes, aqui no trabalho que vocês fizeram, demonstrou que realmente foi pesado demais, deixando brecha para que um outro conflito acontecesse. Né? Que nem leis com brechas, né? Então é muito fácil tu ter leis com brechas, tu vai sempre achando aonde colocar, fazer conforme que tu não fique preso, ou que tu esteja inocentado, de alguma forma tu vai achar. O Tratado de Versalhes foi uma lei, foi um tratado cheio de brechas. Bom, nós falamos aqui, crise de 29, certo? Tratado de Versalhes, sentimento nacionalista, o totalitarismo nazi-fascista e a política de apaziguamento, certo? Bom, a política de apaziguamento era o seguinte: enquanto o país do eixo realizava sua expansão territorial, tá, colocando em risco a paz mundial, as Ligas das Nações da França e Inglaterra limitavam-se a pequenas reprimendas, tá? Não faz, não ataca, sabe? Mas não tomavam uma atitude forte contra isso, né? Procurando o quê? Evitar uma guerra. Pensa, se a Itália já estava destruída, como nós vimos, a Alemanha estava muito mais destruída, principalmente economicamente, a Inglaterra e a França também estavam, por que eles não se uniram e já seguraram esses pequenos conflitos, fizessem um outro conflito antes de deixar tornar o que tornou, a grandiosidade que foi? No entanto, a ausência de medidas mais duras só contribuíram para quê? Para o fortalecimento do eixo. A ausência de medidas duras. Certo? Bem, como a Liga das Nações não funcionou na prática, revelou um órgão, a Liga das Nações na prática revelou-se um órgão internacional frágil, porque os Estados Unidos saíram. Os Estados Unidos saíram fortes da Primeira Guerra Mundial, mas não quis participar da Liga das Nações. Participou da ONU depois, que a ONU até hoje é nos Estados Unidos hoje. Né? Então, com pouca força para mediar e resolver conflitos, assim as pequenas nações lesadas em seus direitos, territórios e políticos ficavam à mercê dos estados mais fortes. Né? No caso dos estados mais fortes seria o quê? Nessa época estava começando a se fortalecer a Alemanha e a Itália. Essa parte aqui é um pouco mais cheia de detalhezinhos que a gente tem que começar a entender. Né? Bom, depois eu vou tentar trazer conflito por conflito, né? Tentar explicar um pouquinho mais, sabe? Eu não coloquei aqui para não levar muito mais tempo, eu queria fazer isso mais rápido. O único que eu vou citar aqui vai ser da questão da Espanha, mais para frente, tá? Então, na Ásia, o Japão invadiu a Manchúria em 1971, que hoje atualmente a região da China, né? Avançou para as Ilhas do Pacífico, tá? Que daqui vai ser as Ilhas do Pacífico, será um outro front, né? Mais atuação dos americanos, tá? Na África, a Itália, que queria retomar suas colônias, lembrando na Primeira Guerra Mundial, né, que perdeu um pouco das suas colônias. A Itália tomou a Abissínia, a atual Etiópia. Tá? A Alemanha reincorporou o Sarre, né, e ocupou militarmente a Remânia. Tá? Zonas de fronteira francesa que eram desmilitarizadas pelo Tratado de Versalhes. Para evitar confrontos, muitas das nações europeias foram tolerantes. Fecharam os olhos. Tá, vai, tá, pega, não vão arranjar confusão. Porém, com a falência das nações, né, um dos motivos foi por causa da saída dos Estados Unidos, que não compactou com a Liga das Nações e saiu, não foi para frente. Né? A internacional administrada por ela confirmava cada um novo movimento expansionista dos estados totalitários. Então, deixava o quê? A falência das nações e da paz internacional, administrada por ela, se confrontava com cada novo movimento expansionista. Eles não tinham como controlar essa questão expansionista, né, desses dois, da Itália e da Alemanha. Tá? Então, aqui que nós vimos as partes mais importantes. Bom, aqui eu vou levar um pouco mais de tempo, porque eu vou falar sobre a questão da Guerra Civil Espanhola. Tá? Eu trouxe um trecho de um outro livro,
desse livrinho aqui. Ele é fininho, mas ele é bem em detalhe, que chama História Ilustrada, Segunda Guerra Mundial, Paz Impossível e a Eclosão do Conflito, a Capitulação da França. É o primeiro volume da Enciclopédia Larousse. Já comprei, outro dia estava trocando as coisas na casa da minha mãe, achei esses meus livros aqui, ela tá meio brava comigo que eu estou tirando os livros lá da casa dela. Bom, o general golpista Francisco Franco alcançou o poder na Guerra Civil Espanhola, 36 e 39. Essa guerra eles acharam um jeito de testar os equipamentos, isso aqui é interessante. Que morreram mais de 1 milhão de pessoas. O confronto também pôs fim à República Socialista da Espanha. República Socialista da Espanha. Vou entender por quê. Adolf Hitler e o Benito Mussolini, o Mumu, né, deram ajuda militar às tropas de Francisco Franco. Para quê? Para poder testar os seus equipamentos militares produzidos em seus países. Nada melhor do que um equipamento de uma guerra para testar equipamentos militares. Lembro muito bem quando teve, se não me engano, a primeira guerra do Golfo, na segunda guerra do Golfo. Muitos países se aliaram aos Estados Unidos, né, para derrubar Saddam Hussein por causa do terrorismo, mas muitos desses países, a intenção maior deles era o quê? Colocar em prática seus equipamentos militares, e ver se realmente funciona. Né? A guerra é algo que é a única forma de testar os seus aviões, as suas forças aéreas, os seus pilotos e tudo. Então é algo importante. Tu cria novos métodos, como melhorar a condição física dos pilotos, a alimentação, tudo tem que ser testado. Né? Coisas que, né, como nós vimos naquela questão que, na palestra, né, que nossos pilotos foram testar quando foram, no caso da Segunda Guerra Mundial, quando chegaram lá. Né? Hoje, eu sempre brinco, né, que acho que o dia que tiver uma guerra real no Brasil, muitos dos nossos pilotos acho que não vão conseguir, porque tem que ter um psicológico, tem que ter um treinamento maior com relação a isso. Eles têm, mas treinar é diferente. Né? Já diria, existe uma frase no jargão militar que você luta como treinou. Né? Na vida também, né? A gente pode botar assim que a vida também pode ser você luta a vida fazendo os seus treinos. Tem que treinar. No caso de vocês, é treinar numa escola, treinar numa faculdade, para depois poder ir para a luta, ter experiência. Eu diria Kant, né? O seu conhecimento e experiência. Bom, a Guerra Civil Espanhola. Vamos levar um pouco mais de tempo, isso aqui é bem compridinho, mas eu acho que não tem dúvida de vocês. E eu achei importante a gente entender um pouco sobre isso aí, se caso caia no vestibular, então a gente fica mais tranquilo sobre isso, né? Eu vou ler e vou comentando sobre isso aqui, tá? Depois de séculos permanecendo à margem dos acontecimentos europeus, em meados da década de 30, a Espanha se torna o centro da atenção mundial. Bom, se a gente olhar assim, a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial. A Espanha, que foi um grande império no descobrimento da América, depois ficou paradinha. Ela sofreu invasões de Napoleão e sempre quietinha, Espanha e Portugal. No dia 17 de junho de 1936, a guarnição militar do Marrocos, comandada pelo general Francisco Franco, rebela-se contra o legítimo governo de Madrid. Apoiada pela Frente Popular Republicana, coalizão dos partidos democráticos vitoriosos nas eleições do mês de fevereiro anterior. Bom, com essa sublevação, inicia-se uma guerra civil, que durante 3 anos assanguentada da devastada do país, a Espanha dividida em duas. Um lado das regiões contrárias ao nacionalismo, Navarra, Aragão Ocidental, Castela, Leão, Garcia, Andaluzia, e de outro a Catalunha, o País Basco, Aragão Oriental, Astúrias e capital Madrid, nas mãos dos republicanos. Contrariamente ao alinhamento do governo, minando as ásperas contra as posições particularmente anarquistas e comunistas, prejudicaram o que? A sua eficácia militar e a coesão política.
o comando dos rebeldes nacionalistas é mantido solidariamente coeso pelo espírito de cruzada. Lembra que nós vimos, vocês devem ter estudado as cruzadas, se não me engano, no primeiro ano, acredito eu, tá? Em defesa do catolicismo pela hostilidade com a democracia e o programa de reformas sociais iniciado pela Frente Popular. Então, começando a ter assim, suas confusões. Então, na direita e esquerda, né? Vamos pensar assim. Derrotadas as forças de Martí na Batalha de Guadalajara, em 1937, os nacionalistas relançam a ofensiva, inclusive graças à maciça ajuda de homens. O regimento de expedição italiano contra milhares de efetivos e as armas alemãs. A Alemanha envia uma divisão de aviação. Né? Lembra daquele aviãozinho que eu botei na primeira parte do slide, fazendo aquele barulho? Principalmente colocar em teste o Stuka, que era um bombardeiro de mergulho. Que seria, ele mergulhava, ele fazia um voo de... não tem um aviãozinho aqui. Digamos que essa caneta aqui é um avião. Então ele vinha voando. Quando ele avistava o alvo, justamente ele só mergulhava um pouco, descia, jogava sua bomba. Vamos fingir que isso aqui é uma bomba, ele vai jogar. E jogava sua bomba. Teoricamente era mais fácil de acertar. Depois ele se retomava. Nisso tinha também um barulho que ele fazia, que esse barulho que deixava as pessoas altamente atordoadas. A guerra, o começo da sua guerra psicológica. Tá? Então, quando no final de setembro de 38, o combate à Batalha de Ebro dá o êxito da guerra é ainda imprevisível. Em boa medida, o destino da Espanha é jogado na Conferência de Munique, no qual ambos os contendores exerciam suas posições sobre todos aqueles que discutiam o futuro da Tchecoslováquia. Mais para frente vamos ver isso aí, certo? Bom, sem outra ajuda externa, a não ser da União Soviética e dos voluntários da Brigada Internacionais, e isolada pela hipócrita política de não intervenção francesa e inglesa, não queriam se meter com aquilo, deixa eles se virarem, tá? A Frente Republicana é condenada à derrota quando, em fevereiro de 39, as tropas franquistas, 39 já no início da Segunda Guerra Mundial, as tropas franquistas conquistam a Catalunha e o destino da República está marcado. Mais de 40 mil refugiados cruzam fronteiras com a França e no 1º de abril, Franco anuncia que é a rendição do inimigo e inicia-se a ditadura franquista que dominará o país até a morte do generalíssimo em 1975. Certo? Então vamos ver o que foi a Guerra Civil Espanhola, né? Mais corrido, sim, mas vocês vão ter isso no slide, eu acho que é importante, né, de ter um pouco de entendimento, mas assim, foi onde o Hitler e o Mussolini colocaram em prática os seus exércitos, veio sem treinamento, né, nada melhor do que ter um conflito para treinar seus soldados e seus armamentos, certo? O conflito se encerra com um balanço aterrorizador, 1 milhão de mortos, os quais se seguiram milhares de fuzilamentos de republicanos nos anos seguintes. Primeiro confronto armado entre as grandes ideologias do século, democracia liberal, fascismo e comunismo. A Guerra Civil Espanhola, com suas consequências internacionais, antecipa, sob alguns aspectos, o alinhamento que irão se formar na Segunda Guerra Mundial. Lembramos que Portugal e Espanha não participam da Segunda Guerra Mundial, elas estavam ali, e a Suíça também, né? A Suíça estava só com dinheiro. No meio do conflito não aconteceu nada com a Suíça. Bom, seguindo. Forma-se então o nosso tão querido, amado, lindo e maravilhoso eixo Berlim-Roma, né? Juntando quem? Os dois amores supremos, de um lado do italiano Benito Mussolini, Mumu, vulgarmente conhecido como Mumu, e o Sr. Adolf Hitler, né? Que seria com seu bigodinho, né? Seu bigodinho nazista ali, né? Com a sua suástica, né? Então, ditador, quanto maior o ditador é, mais medalhas ele tem, né? Eu sempre gosto de tirar as medalhas, né? Esses ditadores da Coreia do Norte, aquele clássico dos generais de medalha, de condecorações sem necessidade, né? Bem, então vamos voltar ao livro agora, né? Continuando, ele vai falar da expansão japonesa na Ásia, levou o que? O Japão, na Ásia, levou o Japão a entrar um conflito com a União Soviética. E na Primeira Guerra Mundial também teve um conflito, né? Na Segunda também começou a ter.
entre outros países imperialistas ocidentais. Em seguida, o país se uniria com os alemães e italianos, formando o que? O eixo Roma-Berlim-Tóquio. Porém, os três países assinaram um pacto anti-Comintern, que seria o quê? Combater o comunismo mundial. Certo? Aí estamos vendo as três bandeirinhas, né? Alemanha, Japão e Itália. Bom, a primeira manifestação significativa da expansão nazista, chamada de Anschluss, né, aconteceu na Áustria, né, seria a anexação da Áustria ao Império Nazista, ao nazismo. Né. O país foi anexado ao Terceiro Reich em 1938. Certo? A meta seguinte seria a região dos Sudetos, que seria a área fronteiriça da Tchecoslováquia, porque ele tinha a população que lá estava era predominantemente alemã. Tá? Então começou os movimentos para o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Até aí, os países, a França e a Inglaterra, tá, não queriam se meter ainda, tá? Fica quieto, mas tem um limite. Até certo ponto a gente vamos aceitar. Se tu entrar ali, aí a conversa vai ser outra, tá? Que tu pode me xingar, pode me xingar, mas xingou minha mãe, aí a conversa é outra, né? A gente vai partir para uma forma de conversar diferente, né? É que nem passando cachorro, a pessoa não fica te xingando, fala mal do teu cachorro, a pessoa fica brava. Eu, pra mim, fico. Né? Bom, autoridades da Inglaterra e da França, aliadas da Primeira Guerra Mundial, reuniram-se com Hitler e com Mussolini para fazer uma DR, né? Ter uma DR para tentar resolver seus problemas. Pô, Hitler, não vamos atacar ali, fica na tua, a gente dá uma aliviada aí na questão do Tratado de Versalhes, tá? Tipo, vamos morrer, vou te tirar do SPC, a gente vamos tentar, renegociar a tua dívida, né? Então, para evitar um confronto geral, decidiram pela entrega dos Sudetos aos nazistas, ampliando o território alemão em direção ao leste. Em troca, o governo alemão comprometia-se a não realizar nenhuma nova expansão sem consentimento franco-britânico, confirmando que a política de apaziguamento nesse período, né, esse tratado ficou conhecido como Acordo de Munique. É engraçado que daí o premier inglês vai lá em Munique conseguir e vem com um papelzinho, depois ele volta para a Inglaterra com papel na mão, né, chegando na Inglaterra com um papel assinado, e logo 2 dias depois Hitler vai lá, e um tempo depois Hitler vai lá e ataca a Polônia sem avisar a Itália e a França, e ninguém não achei esse troço desse Munique. Aí ataca a Polônia assim, dando umas porradas, e depois eles estão achando que o papel ia resolver o problema. Isso é na cabeça da gente que resolve o problema, né? Bom, mesmo com o Acordo de Munique, os governos inglês e francês ressaltavam-se que apoiava a Polônia, que garantia apoio à Polônia contra possíveis agressões estrangeiras. Dito não ataca a Alemanha. A Polônia. A Alemanha não ataca a Polônia, senão vão conversar diferente. Foram lá assinar um papelzinho, certo? Então a Alemanha cobiçava o quê? Conquistar o corredor polonês, a faixa de terra de saída para o mar da Polônia, onde localizava o porto de Danzig, certo? Em polonês aquela palavra ali, Danzig, sei lá como que se pronuncia. Bom, aqui seria, nós estamos vendo aqui, tá? A Alemanha até 33, tá? A remilitarização em março seria essa região aqui que nós conversamos. Fica um pouco entre a França, o Luxemburgo, Bélgica, tá? E os Países Baixos aqui em cima, um pedacinho. Tá? Então anexou isso aqui para a Alemanha começou a crescer. Tá? O território tcheco, né, anexado à Hungria, nessa parte aqui mais
escurinha, tá? E anexações alemães. Anschluss seria o quê? A Áustria, os Sudetos, essa parte aqui mais clarinha. Cadê os Sudetos? Seria essa parte aqui todinha, tá? Memel, cadê o Memel? Deve ser um pedacinho bem pequenininho. Aqui em cima na Lituânia, o Memel. Tá? A Boêmia, Morávia, esse seria aqui do meio, aqui onde está Praga. E Daidzin, esse pedacinho aqui da parte final. Bom, até então estão tentando se segurar. Faltava o que? Um estopim. Tá? E em 39, o que Hitler faz? Bom, vamos pensar. Lembra que nós vimos aquela questão da Primeira Guerra Mundial, para a gente não ter dois frontes, vamos tentar primeiro fazer guerrear para um lado, depois a gente vai pegar, botar, depois a gente conquistar todo lado, a gente começa a ir para o outro e conquistar a Rússia. Só que, porra, eu sempre falo, não esqueço tem um filme do Patton, um general norte-americano, que ele é um doente mental, mas é um cara assim de... É um filme... um filme muito grande, mas ele é muito interessante. Eu adoro o filme, adoro eu adoro o jeito dele tratar as coisas, né? É aquele do politicamente incorreto. Ele tem a parte mais interessante dele é que de uma maneira geral, os generais alemães tinham mais medo dele do que de qualquer outro general norte-americano, porque ele era louco. A passagem que eu acho mais interessante e engraçada é que ele entrou dentro de um hospital de campanha e tinha vários soldados feridos em guerra, e ele achava que eles eram heróis, né? E nisso tinha um soldado que estava com uma pânico de guerra, né? Tava meio que atordoado, né? E daquele jeito, e ele, desculpa o termo, puto da cara, pega e dá um tapa na cara do soldado e fica bravo e tira esse vagabundo daqui. Então onde já se viu um cara desse, com essas frescurinhas e que não sei o que, no meio desses heróis que sofreram, que lutaram na guerra, que não sei o que, né? E aí, depois ele pagou por isso, perdeu o posto, foi punido por isso tudo, né? Por essas atrocidades, mas é aquilo, né? Ele era louco. Dentro das loucuras dele, ele conseguiu conquistar muita coisa, né? E o exército alemão tinha muito medo dele, né? E ele era um cara muito culto, né? É cômico. Tem no Netflix o filme dele. Acho que vocês deveriam assistir. Acho que é muito interessante. Patton um retardado. Inclusive, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele comandava a questão dos carros de combate, né? É muito interessante isso. Bom, em 39, Hitler assinou um pacto germânico-soviético. O pacto garantia a não agressão entre as duas nações por 10 anos. Não, 10 anos vão ficar na boa. Depois a gente decide se vamos brigar ou não. As diferenças ideológicas e políticas sociais entre o nazismo e o socialismo soviético foram deixadas a segundo plano. Não vamos se meter, tá? Vamos ficar quietinho de um lado e do outro. Vamos ter uma relação de amor entre Hitler e Stalin, tá? Então, eu não vou mexer contigo, tu não mexe comigo, tá? É porque a intenção, a lógica era o quê? Vamos criar só um front. É muito mais fácil tu controlar um front do que controlar dois. Tu controla dois, tu divide as tuas tropas ao meio. Quando tu controla um, tu vai atacando por um lado, depois tu vai pro outro. Tá? Mas o que não aconteceu. Porque Hitler era, como eu vou dizer, o mal da humanidade é impaciente. Não tinha. Então era impaciente, vamos dizer assim. Ele achou que estava ganhando tudo e vamos atacar a União Soviética. Estamos conquistando tudo aí, vamos atacar a União Soviética. Troca de olhares linda e maravilhosa desses dois. Certo, pessoas? Eu acho que seria